Essa palavra Deus trouxe ao meu coração. E eu falo para Ele assim: Pai, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profunda. É tão genial, mas ao mesmo tempo é simples. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo. Deus é mistério. E o mistério de Deus está em luz, revelado no íntimo do seu ser. No Shekinah de Deus. E o motivo para que cada um de nós acordou esta manhã, onde a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, e a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos, nós podemos adentrar a sua presença, cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E o cerne dessa palavra é esta presença. É adentrar a esta sala, ao Santíssimo, onde não há pecado, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não há passado, nem presente, nem futuro, onde não há sombra de variação, onde não há dúvida. Porque a vontade de Deus é feita plenamente. E esse plano revelado se faz anunciado pelo poder do Espírito Santo ao guiar João a escrever esta passagem no capítulo 3, no versículo 16 ao versículo 19. É o resumo de toda a Bíblia. Eu poderia passear por toda a Bíblia, e vou passear, como vocês conhecem, eu vou passear pela palavra de Deus. Em um pequeno espaço de tempo, nós vamos viajar em centenas de séculos, milhares de anos, milhares de milênios, à eternidade. E ele diz assim, vamos adorar a Deus através da sua palavra. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque as suas obras são más. E o julgamento é este: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém, igreja? O título dessa mensagem é O Plano de Deus Revelado. Esse plano de Deus, pode ir já para o segundo slide já, André. O plano de Deus revelado se manifesta, e eu coloquei três ilustrações dessa realidade. A primeira é sacrificial. Pode pôr, pode avançar. Pode avançar. A primeira é esse amor que Deus tem pelo mundo. O mundo se perdeu completamente, porque afastou-se da vontade de Deus. Ele fez aquilo que era contrário à vontade de Deus. Pode continuar, André. E a gente percebe que há uma necessidade de resgate. Deus deseja estabelecer uma nova comunhão com o mundo. Deus deseja, no seu plano, cumprir a sua ligação novamente com aquilo que foi desligado.
conectar-se com aquilo que foi desconectado, para guiar este mundo a um caminho que antes não tinha volta, mas que na opção sacrificial, Ele nos deu uma oportunidade de não caminhar com o mundo para nos afastarmos do Pai, do Criador, mas para nos unirmos a Ele. Alguém aqui já fez uma reforma em casa? Ou você, quando criança, fez um quadro? Ou uma pequena escultura na aula de artes? O que você queria fazer? Papai, mamãe, meu irmão, vem ver o que eu fiz. Olha, você não estava orgulhoso daquilo que você fez? Você não sentia feliz da capacidade que você teve de criar aquilo? E você queria compartilhar com todos. E quando Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele queria compartilhar com todos. Olha como é bom, olha como é bom, olha como é bom, olha como é maravilhoso. Olha como o homem é belo, olha como a mulher é bela, olha os animais, olha os vegetais, olha os minerais. Olha as estrelas, olha os planetas, olha o vácuo, olha a água, olha o fogo. Ele queria compartilhar, mas de repente a sua obra foi imaculada. O desejo que havia no seu coração foi traído. E aí Ele estabeleceu um plano para reconciliar-se e para novamente ter orgulho, para novamente afirmar: é bom, é maravilhoso. É tanto simples quanto complexo. É tão desafiador. Mas a Deus tudo é possível. Aquele que não negou o seu único filho, antes o entregou, não poderá nos dar infinitamente mais do que aquilo que pensamos, ou queremos, ou desejamos. Então o amor sacrificial continua. Ele se manifesta por meio de um corpo que flui e sai de um ventre virgem. Porque quando Adão cai, este pecado entra e ele viaja por toda a raça. E através do homem, nós herdamos o pecado de Adão. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos separados de Deus. E só há uma forma, revelado na palavra de Deus, de haver esta reconciliação, este perdão. E é quando este menino que nasce, que cresce em conhecimento, em estatura, e ele inicia seu ministério na manifestação ali, no seu batismo, onde a Trindade é revelada, pela presença do Filho de Deus, pela manifestação do Espírito Santo como uma pomba, e pela voz que fala: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Na tradução e na interpretação teológica de tal afirmação, significa que ele se compraz no sacrifício dele. E João Batista, não sabendo disto, o chama do seu primeiro nome. Do primeiro nome que este filho teve, lá em Gênesis: Cordeiro.
Cordeiro. Cordeiro sacrificial. Continua, André, pode passar o que está ali escrito. Logo, quando este cordeiro, ele se entrega, ele espontaneamente se deu. Ninguém toma a vida do cordeiro, ele espontaneamente a dá. Por que a cruz? Olha o significado. Por que a cruz? Um símbolo de maldição, de destruição, de alguém que era execrado na sociedade, que havia cometido crimes, destruído. E ele merecia. Algum crime cometeu. Mas ele espontaneamente, como um cordeiro é conduzido ao matadouro. Não havia formosura. Não havia nada que chamasse a atenção. Mas esse justo ficou só entre céu e a terra para cumprir a vontade de Deus, porque é o sacrifício que agrada a Deus. Pode voltar. É o sacrifício que agrada a Deus, derramar este sangue. E quando este sangue, ele toca a terra, quando ele toca a terra como que se revolta por causa do pecado, porque toda a criação foi imaculada. Os animais foram maculados, os animais eram pacíficos, eram herbívoros, nós éramos frugívoros, nós comíamos frutas. Mas a partir da queda, a violência entrou, a matança entrou, a guerra entrou. E quando esse sangue ele toca a terra, o que acontece? Terremoto, escuridão. E o véu do templo se rasga. Ele apontava aqui que o seu sacrifício abriria uma oportunidade de graça em que não era mais necessário ter templo. Não era mais necessário todos aqueles ritos do passado. Eles seriam obsoletos. Eles apontavam aquilo que estava acontecendo naquele momento. E ele concede ao ser, agora, a oportunidade de dobrar o seu joelho em qualquer lugar e adentrar, porque o véu se rasgou. E o véu é ele. Quando ele fala o tetelestai, ou se cumpriu a aliança de sangue, o sacrifício da redenção, o sacrifício expiatório, ele rasga tudo, todo o impedimento. E ele reconcilia Deus com o mundo. Ele torna propício. Por isso que aquele espaço em cima da arca era chamado de propiciatório. Ele torna propício. É o que faz um sacerdote. Fazia, né? Que agora não tem mais templo. No dia de Yom Kippur. Ele tinha que sacrificar um animal para ele, para que ele adentrasse no Santíssimo Lugar e colocasse o sangue daquele bode, daquele cordeiro, no propiciatório, para que intercedesse anualmente, uma vez por ano, pelo povo todo de Israel. Um era o bode expiatório, que era lançado no deserto, para afastar as transgressões daquele povo. E o outro era o carneiro, o cordeiro sacrificial, que era derramado, degolado, o seu sangue era colocado em cima do propiciatório. Mas se ele entrasse naquele lugar, em pecado, sem ter coberto os seus pecados pelo sangue daquele animal, ele tinha um sininho no pezinho e ele ia amarrado com uma corda. A presença de Deus mataria ele imediatamente. E ele teria que ser puxado com uma corda. Por isso eu vou ler essa passagem de Hebreus, capítulo 9. Eu vou procurar ler ela de forma bem
tranquila, didática, para que a palavra de Deus faça o trabalho dela. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Então recebe a palavra do Senhor explicando tudo isso que está acontecendo aqui. O título é: O sacrifício de Cristo não se repete. É perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Tem algum advogado aí para confirmar isso? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, 618 mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlata e isopo, e aspergiu não só o próprio livro da lei, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Repita comigo. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Não é mais diante da arca, é diante do próprio Deus. Nem ainda para se oferecer, por muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, Yom Kippur, o dia da expiação. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E o pecado significa o pecado de Adão. Agora, se você acredita, você tem alguém que acredita em reencarnação, fala para ele o verso 9, 27, que diz assim: ao homem cabe morrer uma só vez. Vindo depois disso,
o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Larissa quase viu ele no dia 1º de janeiro. Amém? Amém, igreja? Está claro para vocês sobre essa questão sacrificial? Se tiver alguma dúvida, manda no zap, telefona para mim. Eu tenho um prazer enorme para fazer com que a Bíblia responda a sua pergunta. Amém? Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, às vezes a gente percebe assim, a gente tem até um louvor que fala incondicional. Discordo. Cuidado com aquilo que você professa, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você canta. Porque às vezes você leva a uma separação, a uma condição de análise errada. É condicional. A gente não acabou de ler isso aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu. Para que todo aquele que nele crê. Existe uma condição. Não é algo barato. Não é algo assim, tudo bem, de qualquer jeito. Quando a gente faz alguma coisa para o nosso patrão, você faz de qualquer jeito? O Rubens é patrão, vou fazer alguma coisa para ele de qualquer jeito? Não vou fazer. O Jeff é contador, ele vai chegar lá com os garranchos para o patrão dele, errando conta de mais e menos. Agora você vai fazer alguma coisa para Deus. Você tem que fazer com temor e tremor. Com temor e tremor. Pode abrir a descrição. Por que é condicional? Veja, a gente não comparece diante de alguém, diante de uma autoridade, um juiz, por exemplo. Você vai chamar, oi, tudo bem com você? Para um juiz. Você vê lá, os caras lá no Senado, lá, um bando de ladrão, excelentíssimo. Você acha que você vai entrar numa festa privada, sem ter, está no nominalista ali? Você acha que você vai entrar em alguma empresa dessas aí, Google, Amazon, sei lá, qualquer empresa aí, sem ter o crachá? Como é que é lá, no banco? Você vai entrar de qualquer jeito. Para você entrar num prédio, você tem que mostrar seu registro lá, falar onde é que você vai. Se você está no sistema, vai tirar uma foto de você. Você não entra de qualquer jeito. Logo, aquele que crê, ele precisa ter fé. E fé não se vê. Fé se busca entender. Fé é mais do que acreditar. Diz aí as esposas que têm fé que o seu marido as ama. E se não ama, vai se arder em ciúme. Não existe pior ser humano do que uma mulher insegura. Não existe. Uma mulher que não tem segurança no seu matrimônio, na sua relação, é horrível. A mulher precisa ter segurança na sua relação. Você precisa dizer para ela, eu sei, para gente que é racional, é difícil, mas você precisa dizer para ela, eu te amo. Pati, você é linda. Você é maravilhosa. Precisa. A mulher precisa. Agora, você tem fé, e sem fé é impossível agradar. Deus espera ser agradado pela sua fé. E nesse verso de João 3,16, pela fé no Filho. Porque ele entregou tudo para o Filho. Porque o Filho viveu como um de nós.
O Filho tem experiência carnal, de existência, de tempo, de fome, de sede, de nudez na cruz, de vergonha, de abandono, de solidão, de tristeza, de injustiça. Ele tem essa experiência e ele pode acudir os aflitos, os abandonados, os miseráveis, que por causa do pecado sofrem. E é isso que o pecado gera: roubo, morte, destruição. São Paulo não é culpada. Ela só agrega e junta os pecadores. A igreja não é culpada. Ela é um hospital de gente doente. É por isso que ela tem que ser acolhedora, amável. Se você olha alguém que não é digno, que é mentiroso, que é ladrão, que é enganoso, como o diabo que ofereceu uma fruta, como o diabo que ofereceu o pão, como o diabo que ofereceu a picanha, deve ser alvo do amor de Deus, deve ser alvo do perdão de Deus, deve ser alvo, porque ele cumpre todas as características de alguém que precisa ser salvo. Mas claro, impossível. Logo, a fé, ela nos concede a graça de entender e compreender a obra redentora daquele que se sacrificou para que eu e você agradássemos a Deus, para que eu e você fizéssemos as obras de Deus. E ele tornou essa obra singular. A obra que Deus aceita é a obra que Jesus fez na cruz. E eu, pela fé, me submeto a Ele. Pela fé, me submeto à cruz. Pela fé, creio na Sua palavra. Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz. Amém? Fácil, simples. Então, vamos ver como que essa relação se dá do ponto de vista bíblico, lendo estes versos. Primeiro de Hebreus 8, de 1 a 4, e depois de Hebreus 10. Vamos lá, juntos. Veja, nós estamos afirmando aqui que pela fé, nós vamos sair deste lugar e estender os nossos pensamentos à capital do universo, ao Rei do universo, à sala do Rei Criador Todo-Poderoso, que reina sobre todo o universo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não foram os homens que erigiram ele, foi o Senhor que o erigiu. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios por isso. Era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei.
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois assim diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ele fez o tabernáculo igualzinho que estava lá no céu. Ele fez no deserto. Igualzinho, as medidas, onde colocar o Santo dos Santos, onde colocar a arca, o que fazer na preparação, tudo foi instruído para ele no Monte Sinai. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instruída com base em superiores promessas. Para onde iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse e julgasse o mundo. O Alê, você está chegando aqui na sala do trono através da sua fé, por meio dessa oração. Você varou todas as distrações do mundo. Você separou um tempinho para mim. Você não acessou o WhatsApp, nem o YouTube, nem um ídolo. Você dobrou o teu joelho, você se absteve de todo tipo de distração ao seu redor. E você separou aquele momento íntimo. E você varou o céu dessa terra. Você varou o cinturão de principados, potestades e hostes do mal que habitam nas regiões celestiais. Você varou e você entrou na sala do papai. Quem é que está falando isso? O advogado. O advogado de defesa. Mas eu entrei na sala do papai, por quê? Porque eu tenho a cobertura do sangue, e pela fé eu tomo posse dessa cobertura, e com intrepidez eu entro no santíssimo lugar. E é o que ele fala, lá em Hebreus 10, de 19. Olha lá, olha o que ele fala. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, igreja, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura do batismo, com a água pura da palavra, com a água pura da fé. Guardemos firme a confissão e a esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Aí vem a comunhão, meu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei passeando, eu estarei entre eles, num leito sem mácula. Quando você deita com a sua esposa, em matrimônio santo, Ele está no meio de vocês. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você tem dúvida que o dia se aproxima? Você imaginou que Israel fosse ser perseguido novamente? Fosse ser desmerecido novamente? Que os caras iam apoiar terroristas? Você já imaginou isso?
O dia se aproxima. O dia se aproxima. Amém? Pode avançar, aniversariante abençoado. A nossa fé, ela não somente é condicional, sacrificial, ela é irrefutável. Eu acho que esse tema é o mais complexo. Porque a ciência, que no iluminismo cresceu para questionar, foi dada a ela pela reforma protestante a liberdade de questionar o próprio Deus. E os teólogos, filósofos, eram crentes. Mas agora eles são sem Deus. Eles vão usar toda a ciência, toda a sua capacidade de pensar, de elocubrar, de imaginar, para destruir, para desmerecer a Deus. Mas Deus pega eles na sua loucura, transforma a sabedoria deles em tolice. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. A loucura de Deus no sacrifício, em dizer não para a glória desse mundo, é mais poderosa do que Deus. E a acusação deste mundo não é mais poderosa do que o perdão e a misericórdia de Deus. Por isso que ela é irrefutável. Pode pôr a descrição. Ela é irrefutável porque a palavra, ela é muito clara. Ela é muito profética. Ela mostra coisas no passado que já se cumpriram. Olha o desafio que Deus faz em Isaías 44, de 6 a 8. Olha o que ele fala aqui. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Que tipo de previsões? Que tipo de predições? Vou usar um profeta muito pequenininho, mas gigante na sua interpretação. Profeta Naum. Cafarnaum, cidade de Naum, onde morou Jesus. Interessante, né? Você sabe que uma das características dessa profecia de Naum é que muitos historiadores, arqueólogos, afirmam que no capítulo 1, 2 e 3 está a descrição de como eram feitas as guerras na antiguidade, no tempo da Babilônia. O que o inimigo fazia? Montando cerco, levantando testudos armados, impedindo as pessoas de entrar e sair. A invasão como era feita. E aqui ele descreve a invasão de uma cidade que foi alvo do amor de Deus, que foi Nínive. E que Jonas, quando olhou para a violência daquele povo, falou: não é possível que o Senhor vai perdoar esse povo.
Esse povo pratica o empolamento dos seus inimigos. Eu não vou dizer aqui por motivo de educação. Ele pratica o empolamento dos seus inimigos. Esse povo é cruel. Pois ele teve que morar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Ele morreu. Quem é que vive 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe? Mas ele foi um tipo de Cristo. Porque ele morreu 3 dias e 3 noites. Está interessante, igreja? Posso continuar até amanhã? Falaram amém aí. Depois não vem brigar comigo. E aí ele regogita esse homem vai para Nínive, prega a Deus, arrependam-se. Esse povo se arrepende. Mas 70 anos depois esquecem. E Naum descreve como esta cidade, que tinha 12 quilômetros quadrados, era a capital da Assíria. Uma biblioteca com muitos livros de barro, de pedra escrita. Só que ela foi proferida 70 anos antes de acontecer. Os caras falam que é a descrição mais exata de uma guerra que ainda não tinha acontecido. E que não tem nenhum livro que fala isso tão detalhadamente como o livro de Naum. E esta cidade, de 12 quilômetros quadrados, é profetizado aqui que ela seria enterrada por Deus. Eu estou falando aqui de aproximadamente 2.700, 2.800 anos antes de Cristo. 2.700 de agora, né? 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso, acho que perto disso. Sabe quando que ela foi descoberta novamente? Um arqueólogo chamado Layard. Sabe em que ano? 1850. Ela foi literalmente enterrada. Olha o que ele diz aqui sobre o futuro de Nínive. Essa grande capital, riquíssima, ouros, pedras preciosas. Sentença contra Nínive. O livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ai. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos teus pés. Ele repreende o mar e faz secar a míngua. Todos os rios desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que nele confiam. E aí vem a sentença. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Alguém faz menção de algum ninivita nos dias de hoje? Sabe quem fez isso? Babilônia. E Abacuque olha a Babilônia trazendo juízo sobre Nínive e sobre Israel também.
Visão daquilo que iria acontecer. O que dizer do livro de Daniel? Da estátua que proclamada ali é a cabeça de ouro, que é a Babilônia, aquele reino que veio depois dos assírios, cujo peito é de prata, o reino dos medo-persas, cujo quadril é de bronze, o reino da Grécia, de Alexandre o Grande, cujas pernas e os artrilhos se entrelaçam com ferro e barro, que é o Império Romano. Nós não tivemos a destruição de nenhum desses impérios. Nós temos a continuação da Babilônia daqui a pouco no carnaval. Da administração filosófica dos persas, dos gregos e do direito civil romano, que hoje é rasgado nessa nação, não é respeitado. O que nós devemos esperar para o futuro? Antes que esta pedra, atirada sem o auxílio de mãos, bata neste pé com 10 artelhos, o mundo dividido em 10 autoridades, para que ele arrase este mundo na sua segunda vida e estabeleça a vontade do Senhor nessa terra, destruindo completamente essa sucessão de reinos e abatendo o império dos ímpios que não temem a Deus, nem oferecem culto e adoração a Ele. Ele não inocente o culpado, como ele afirma aqui. E aí nós temos as profecias messiânicas, que apontam para o Messias, para o Cristo. Essas profecias messiânicas, e a primeira delas é Gênesis 3,15. Ô, mulher, você caiu, do teu ventre vai sair aquele, que a serpente vai até morder o calcanhar dele, o calcanhar é cruz, mas ele ferirá a serpente na cabeça. Como é que você mata uma serpente? Na cabeça. E ele vai matar essa serpente, que hoje, segundo Apocalipse 12, é o grande dragão. E a China vai entrar agora no ano do dragão. Adora um bicho. Ele mesmo. Vai construir uma igreja lá na China. Você não consegue. Por exemplo, a profecia messiânica de Isaías 7,14. Vocês sabem, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Isaías 9,6. Eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? O que dizer de Miqueias 5,2? De tu, Belém Efratá, virá aquele que há de reinar sobre as nações. Belém, onde eram produzidas as ovelhas que eram sacrificadas no templo, e por isso ele foi visitado no seu nascimento por pastores. Belém, a cidade de Davi, a quem foi prometido um reino eterno. Jesus é filho de Davi. O que dizer da vida de José? Mas eu não tenho tempo para isso. No tempo Cronos, nós temos uma semana pela frente. Nós precisamos nos ocupar de coisas que passam. Foi o que o pecado gerou. Porque agora é do suor, galera. É do suor. Não é mais no bem bom. Porque vivemos num mundo caído. Amém, igreja? E as profecias que ainda não se cumpriram? Existem mais de 500 profecias cumpridas. E existe em torno de mais algumas a se cumprir. Entre elas, por exemplo, o retorno de Israel em incredulidade à sua terra. Ezequiel capítulo 36. Está aí, se você tirar a foto, você olha depois. Em Ezequiel, no capítulo 36, ele fala:
por amor do meu nome, não por amor de vós, porque aonde vos lancei, profanaram o meu nome entre as nações. Mas por amor ao meu nome, eu os abençoarei. Trarei vocês dos 4 cantos da terra e vos congregarei novamente em Israel. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Conversão nacional após voltar à terra prometida. E é o que está acontecendo desde 1948. Em Isaías 2, por exemplo, onde todas as armas, a presença do rei no milênio vai ser tão maravilhosa que haverá paz. Não haverá necessidade de ter armas. Então, todas as armas serão mudadas para artefatos de agricultura. E o vale do Senhor, a terra do Senhor, vai ser muito fértil. E eles vão prosperar e proliferar como nunca antes. Mais que os árabes. Muito mais. Porque o Senhor vai ser com eles. O que dizer de Isaías 11? Eu gosto tanto, eu acho que eu repito isso para vocês, né? O lobo morando com a vaca. O leão com o cordeiro. A criança brincando com a áspide, com a serpente. O príncipe da paz estará presente. Continua. Pode passar para o próximo. Palavras de vida eterna. Então nós temos 2 opções. Por quê? Os homens, eles foram condenados porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, assim sim e não, não. Não há dúvida. É preto ou branco, não há cinza. Será que eu posso falar isso? Ou Adão, ou Jesus. 1 Coríntios 15, 40. Vocês olhem depois, tá? Mas eu sei de cor. Porque o primeiro Adão é alma vivente. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. Se a igreja não crê na ressurreição de Jesus, nós temos uma religião vã. Por isso que a nossa cruz é vazia. Porque Ele ressuscitou. Então nós cremos num Deus glorificado. E a nossa esperança é ter o corpo como o dele, glorificado. Amém? Ele agrada ao mundo ou a Deus? E a fé é agradar a Deus. Né? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus necessita crer que Ele existe. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou vive sem pastor, ou se ajunta ao rebanho. Em João 10:10, Jesus afirma que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E no 16, ele intercede por cada um de nós, porque ele fala, há algumas ovelhas que ainda não pertencem ao meu aprisco, não pertencem ao meu rebanho. E ele menciona você. Eu pulei um, né? Ou permanece nas trevas, ou permanece na luz. João 8,12 diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. Meu Deus! A luz da vida. Cadê o sorriso no teu rosto? Você está muito sério. Você tem a luz da vida, sorria. A alegria da salvação, meu irmão. A alegria de andar na certeza. A alegria de ter um propósito. A alegria de ter um norte. A alegria de conhecer o seu futuro.
Porque Ele morreu por amor a você. E Ele te deu gratuitamente essa vida eterna. Ou a ira de Deus, ou o perdão de Deus. Tudo o Pai entregou ao seu Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não recebe o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. O que fazer então? O que eu tenho a ver com isso? No aspecto prático, e eu pergunto para você, aqui e na sua casa, de que lado você está? Azaf, de que lado você está? Avalie. A fé cristã, ela é coletiva? Onde 2 ou 3? Sim. Mas ela é introspectiva. Você olha para o pecado que o outro está fazendo e você fala assim, cara chato, cara. Não, você não fala isso. Você olha para você e fala, miserável homem que eu sou. Então, qual é o caminho? Arrepender-se. O arrependimento nada mais é do que a sensibilidade para com o erro, para com o pecado. Se nós fomos gerados em pecado, e eu vou dar exemplos aqui para que vocês entendam o que é pecado. Você já mentiu para sua mãe? Confessou o pecado. Você já mentiu para o seu pai? Você já falou mal de alguém? Eu falo de vários aí. Você já adulterou com o olhar? Alguns hoje. Porque Deus criou a beleza para ser admirada, não para ser desejada. Há uma diferença. Você já... Sei lá, tanta coisa, né? Tanta coisa. Então, se você não tem a Cristo, você se arrepende, você confessa. Nós não precisamos mais, nós que somos nascidos do Espírito, não nos arrependemos mais. Nós confessamos. Há uma confissão. Errei. Pequei diante do céu, com consciência. E você fala. Você confessa o pecado. Menti, adulterei, me desviei, falei mal, desejei matar. Hoje mesmo desejei matar. Confessando, você vai. Porque aquele que confessa e deixa, aquele que encobre, Provérbios, aquele que encobre a sua transgressão, esse não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a gente confessa porque a gente tem um advogado junto ao Pai. A gente tem alguém que intercede por nós. E conforme nós vamos caminhando na luz, o perdão do Senhor vai livrando a gente do pecado, vai limpando a gente do pecado. Porque a gente confessa. E a gente reconhece o pecado. E conhecer o pecado é a presença do Espírito Santo que te convence. Nada mais. Você se arrepende, você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que primeiro Senhor? Porque você não se submete à vontade do seu enganoso coração. Você se submete de forma infantil à palavra. Você é bitolado a se submeter à palavra. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Antes medita na lei de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu palestra está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E em tudo o que fizer,
será bem sucedido. Salmos capítulo 1. Ou seja, palavra. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, palavra. Senhor, Salvador, cruz, vida eterna. Batismo no Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo? Um dia eu estava falando com o Marcos, da Cleide, quando a gente foi lá naquele lugar lá de piscina lá. E a gente fala tão pouco do Espírito Santo. Mas Jesus está sentado à destra de Deus. Quem está presente, o ministério atual é do Espírito Santo. E você é a habitação do Espírito Santo. Porque quem tem as minhas palavras e ama as minhas palavras, diz o Senhor em João capítulo 14, o Pai o amará, e eu e o Pai viremos sobre ele e faremos nele morada, tabernaculando em nós. O Espírito Santo dentro de nós, manifestando a presença do Pai e do Filho dentro de nós. Este é um privilégio da igreja. Este é um privilégio da igreja. Tanto é um privilégio da igreja que ela é chamada de corpo de Cristo. Busca o batismo com o Espírito Santo. E tudo vai ter sentido na tua vida. Amém, igreja? Vamos orar? Meu Senhor amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor trouxe como revelação a cada um de nós aqui neste momento eterno de culto. Recebe este culto em louvor, em adoração, em graça, em poder. Que o Senhor possa manifestar-se a nós de forma tão plena e tão maravilhosa, que tenhamos a ciência que o Senhor é por nós e que nada, nem ninguém prevalecerá contra nós. Se você está orando comigo nesta noite desta forma, fica de pé diante do Senhor. Confessa o teu pecado diante do Senhor. Reconcilia-se agora diante do Senhor. E Ele vai atender e ouvir o teu clamor. Vai ser contigo, desde agora e para sempre. E como ministro do Evangelho, eu te abençoo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E declara a vitória do Senhor sobre a tua vida. Que a graça, que o amor redentor de Deus Pai, a graça, as doces consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com toda a sua congregação espalhada por sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.